pessoal, vamos para a aula 97, aplicando a teoria. Vamos então fazer aí alguns exercícios sobre lançamento oblíquo, tá? Vamos para o número 5. O número 5 diz assim: uma bola é lançada obliquamente de um ponto O com velocidade V, de módulo 10 metros por segundo, formando um ângulo θ, de maneira que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Então, a bola é lançada obliquamente, está aqui, e o ângulo θ com a horizontal está aqui. Ele disse, ele não me deu os valores dos ângulos, mas ele já me disse que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Aí ele quer saber algumas coisas aí sobre esse movimento, tá? Então o corpo que sobe e chega aqui, tá? A velocidade V0, vetorial, velocidade inicial de lançamento, ele falou que é 10 metros por segundo, tá? Vamos lá, primeira coisa. Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial V0? Então tá. Como é que se calculam as componentes? Lembra? Ó, eu pego essa velocidade aqui e decomponho, né? Por isso, componentes. Eu transformo aquela velocidade numa V0x e numa V0y. V0y. Fechou? Notem que é bem fácil saber como é que se calcula as componentes. Basta ver quem está oposta ou adjacente ao ângulo. Lembram? Cateto adjacente, eu uso seno ou cosseno? Adjacente eu uso cosseno. O que é adjacente mesmo, professor? Só para lembrar, adjacente é ao lado do ângulo. Olha aqui o ângulo, ó, tá vendo? Eu tenho uma componente que está ao lado de θ, adjacente a θ, e uma oposta. Então, o que será V0x? V0x será V0, tá lá, que é o 10, vezes cosseno de θ. Então, tá ali a componente na direção x. Então, V0x, a componente na direção x é 10 vezes cosseno de θ. Cosseno de θ é 0,8. 10 vezes 0,8, 8 metros por segundo. Tá? 8 metros por segundo está aqui a componente em módulo V0x. Vetorialmente, ela aponta para a direita. E o módulo dela, 8 metros por segundo. Beleza? Agora, quanto é a V0y? É mais ou menos assim, ó. Se eu sei que uma é V0 cosseno, a outra vai ser V0 seno sempre. Aí tangente não. Só se eu quiser relacionar as duas componentes. Mas aqui eu quero saber o quanto vale uma componente em relação à velocidade inicial. Então, V0y é V0 vezes seno de θ. Ah, mas então assim fica mais fácil, né? Basta ver, olha aqui, ó. Adjacente é cosseno, então a outra é seno. Sempre assim? Sempre assim. Tá? Quem sabe uma componente saberá a outra até por exclusão. Ó. Então, 10 vezes 0,6, 6 metros por segundo. 10 vezes 0,6, 6 metros por segundo. Então, esse é o módulo da componente V0y, que foi o que foi perguntado. Vetorialmente, V0y aponta para cima 6 metros por segundo. Ah, então quer dizer que o 10 naquela diagonal se transformou em 8 e em 6? Sim. Quanto é que a soma vetorial cuida de 6 vertical para cima com 8 horizontal para a direita? 6 mais 8 nessas condições vetoriais? 14? Não é 14, é 10. Bom, se 10 se transformou em 6 e 8, é porque 6 e 8 é igual a 10. Lembre, somar vetor não é a mesma coisa que somar escalar. Quem tem dúvida nisso, volta lá e olha as aulas de vetores. Tá? Então, 10 é igual a 6 mais 8 vetorial, perpendicular. Então, 6 mais 8 é 10. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu transformei o 10 em 6 e 8. Bora! Então, a A está pronta. As componentes estão prontas. B. O intervalo decorrido desde o lançamento no ponto O, aqui está o ponto O, até atingir o vértice da parábola, ou seja, ele quer saber o tempo de subida. Vértice da parábola é aqui.
O tempo de subida só dependerá da vertical. O tempo de subida só dependerá da vertical. Ou seja, na vertical, eu esqueço a velocidade horizontal. É como se eu tivesse um lançamento para cima com velocidade vertical de 6. Eu só analiso a vertical. Como assim? Ó, na vertical, nós temos um movimento acelerado. Correto? Vertical, movimento acelerado. Então, V igual a V0 mais AT. Essa é a equação do m e o v que relaciona velocidade e tempo. Contudo, na vertical, quem é a minha aceleração na vertical? Olha lá, a aceleração na vertical é a gravidade e aponta para baixo. A gente tem que colocar um referencial. Eu sugiro que o meu referencial seja 0 aqui e para cima positivo. Ou seja, essa gravidade é negativa, certo? Então, vamos ver. Na altura máxima, eu pergunto quanto é que vale a velocidade na altura máxima, velocidade na direção y. Na direção x continua tendo, não esqueçam. Na altura máxima, o VY é 0 na altura máxima. Então como é que fica? Ó, nós vamos pegar a equação do m e o v e nós vamos dar uma adaptada para essa situação. Então ao invés de v, se eu chamar de v, eu posso confundir com esse v aqui. Nota que é apenas na vertical que o movimento é acelerado. Então vy é v0y mais, ou até você já pode botar assim, ó, menos, ó, tô adaptando aquela anterior, menos módulo de g vezes t. Então, qual é a velocidade na altura máxima na direção y? Na direção y, 0. Qual é a velocidade inicial na direção y? 6. Mais 6. Ó, vou até botar o mais aqui. Mais 6, sentido positivo. Gravidade, menos 10 vezes t. Só que esse t não é um tempo qualquer. Esse tempo é um tempo de subida, porque ele chegou no vértice da parábola. Então, ó, o menos 10ts, eu jogo para o outro lado, vai ficar mais 10ts igual a 6. Portanto, ts vale 6 dividido por 10, está aqui. 0,6 segundos é o tempo de subida, esse é o item B. C. O intervalo de tempo decorrido desde a passagem da bola pelo vértice até seu retorno ao solo. Ou seja, quanto tempo demorará para descer? Pessoal, o tempo de subida e de descida no vácuo é sempre igual. Ele não falou aí na questão despreze os atritos. Deixa eu ver. Ah, não, falou sim, desculpa. Desprezando a resistência do ar. Então, o tempo de subida, C, o tempo de subida será exatamente igual ao tempo de descida. Então, no item C, ele perguntou quanto é o tempo de descida. A resposta, 0,6 também. 0,6 para subir, 0,6 para descer. Agora ele pergunta, D, qual é a altura máxima a Gazão? Então ele quer saber quanto é que é a altura máxima. A altura máxima é algo da horizontal ou da vertical? A altura máxima é algo da vertical. Vertical, o movimento é uniforme ou uniformemente variado? Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Portanto, uso equações do movimento uniformemente variado. Qual que eu vou usar? A que tu quiseres. A que tu quiseres. Por exemplo, quer ver? Lembra que na vertical, item D, na vertical, o ΔS é velocidade média, V final mais inicial, sobre 2 vezes o ΔT? Lembra disso? Eu posso usar isso aqui. Ah, tá brincando. Posso. Qual o ΔS que ele sofre verticalmente? Isso aqui eu só posso usar no uniformemente variado. Ele vai sofrer um ΔS igual, só que eu tenho que adaptar, né? Aqui é um ΔY, tá? Ó, vamos adaptar antes de substituir. Então, eu vou botar ΔY, velocidade na direção Y, V0Y, tá aqui. Tudo na direção Y. O maior erro das pessoas, às vezes, é misturar. Porque V não nota, eu tenho V, eu tenho velocidade na direção X, componente na direção X e componente na direção Y. Eu tenho que cuidar. Se eu estou lidando com a vertical, eu tenho que usar as componentes de velocidade vertical. Se eu estiver usando horizontal,
componentes da velocidade horizontal. Isso aí é bem importante. Quanto é que é o delta y sofrido? Ele se deslocou hzão. Qual a velocidade final na direção y aqui, ó? 0. A inicial, 6, ó, 6. Mais 6 sobre 2. E o tempo? Bom, esse tempo para chegar aqui é o tempo de subida, que é justamente o 0,6. Então, hzão dará 0,6 sobre 2 dá 0,3. Vai ficar 6 vezes 0,3. 3 vezes 6 é 18. Então, ó, e 0,3 é 3 décimos. Então, vai ficar 18 sobre 10, 1,8 metros. Está aí a altura de subida, tá? A altura máxima. Fechou? Vamos para o item E. Qual é o alcance horizontal? O alcance é essa distância aqui, ó. É uma distância andada na direção x. Como é que se anda na direção x? Com que tipo de movimento? Na direção x. Lembra? Na direção x esse aqui é o item E. Na direção x é um movimento uniforme. Como é que eu calculo a distância? A distância, o delta S. Na verdade, aqui eu vou chamar de delta x. O delta x na direção horizontal é velocidade vezes o tempo. Só que aí eu que te falei de novo. Ó, vou falar de novo. Velocidade na direção x. Só que como ele quer o alcance, eu vou pegar Vx e eu vou pegar o ΔT total. O que é o ΔT total? Bom, o ΔT total é o tempo de subida mais o de descida. Mas o tempo de subida e descida são iguais, é 0,6. Então eu vou ter 0,6 mais 0,6, resposta. O intervalo de tempo total de subida e de descida dará quanto? 1,2 segundos. Quanto é que é o Vx? Vamos lá, Vx é 8. Então o alcance dará 8 vezes 1,2. 8 vezes 1,2. Então nós vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 0,2 dá quanto? 1,6. Então isso aqui vai dar 9,6 metros é o alcance, tá? 9,6 metros. Pergunta-se, por final, o módulo da velocidade da bola ao atingir o instante no vértice da parábola. Olha, essa pergunta cai muito em vestibular. Qual é a velocidade na altura máxima? Ó, quando eu pergunto qual é a velocidade na altura máxima, eu estou perguntando Vx? Não. Eu estou perguntando Vy? Não. Eu estou perguntando a velocidade. Certo? Ou qual é a velocidade aqui, ou qual é a velocidade aqui. Eu peço a composição das duas. Eu não peço nem Vx nem Vy. Só que nesse caso, na altura máxima, o que muita gente diz? Ah, na altura máxima a velocidade é 0. Não. A Vy é 0. A Vx é constante. Lembra que essa componente é constante? É um movimento uniforme nessa direção? Então, na altura máxima, a velocidade, naquele ponto, ela vai corresponder, ela vai ser mínima. É a mínima velocidade que um corpo pode ter em movimento oblíquo. Que ela vai ter apenas componente Vx. Então, na altura máxima apenas, a velocidade é só Vx. Como Vx no início era quanto? 8. Quanto é que é na altura máxima a Vx, a velocidade? A velocidade é Vx. Por que é Vx? Porque Vy não existe, não tem na altura máxima Vy, mas Vx continua tendo. Se Vx no início era 8, no fim, lá em cima será 8 também. Tá? Legalzinho, então aí, questão AF é, então, 8 metros por segundo. Beleza? Então tá aí a questão número 5 feita, vamos para a número 6. A número 6, todas aí de oblíquo, né? A número 6 diz assim, um projétil é lançado obliquamente com velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo θ de 45 graus. Então, lançou, tu viu que geralmente é dado essas duas informações. Ele é lançado com 20 metros por segundo, nota que é um vetor, né?
e o ângulo é 45 graus o θ. 45 graus. Ele quer saber assim, desprezando a resistência do ar, determinar a componente horizontal e vertical do projétil no instante t igual a 1 segundo. Opa! É no instante t igual a 1 segundos. É isso que ele quer saber. Não é no instante t igual a 0. Em t igual a 0 está aqui, 20. No instante t igual a 0, quais são as componentes? Vamos lá. Eu decomponho em Vx, V0x e V0y. Beleza? Bom, V0x, seno ou cosseno? A V0x está adjacente. Então, V0x é V0 vezes cosseno de 45. Ele me deu ali que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos, aproximadamente 0,7. Então eu vou dizer aqui, ó, V0x é 20 vezes 0,7. 0,7 é 7 décimos. Esse zero corta aqui embaixo, vai dar aproximadamente 14 metros por segundo. Beleza? Então essa aqui é V0x. Já a V0y, se essa aqui é cosseno, essa aqui vai ser V0 seno de 45. Só que o seno de 45 também é 0,7. Então a V0y é igual a 20 vezes 0,7, 14 metros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, o que acontece aqui? A V0x se mantém constante. É um movimento uniforme. A V0y varia. É um uniformemente variado com aceleração para baixo, porque a aceleração é a gravidade. Bom, depois de 1 segundo eu pergunto quanto é, a primeira pergunta é fácil, quanto vale a velocidade na direção x? Depois de 1 segundo, quanto vale a velocidade na direção x? Pô, x não é um movimento, na direção x não é um movimento uniforme? Então, se no início era 14, então isso aqui é no t igual a 0, tá? Em t igual a 0. Não é essa a pergunta dele, ele quer saber no t igual a 1 segundo. Então, no t igual a 1 segundo, a Vx, V1x, continuará valendo 14 metros por segundo. Porque essa componente ela mantém seu módulo constante, tá bom? Agora, a V0y, a velocidade na direção y, ela vai mudar. Referencial positivo para cima, então essa gravidade negativa. Movimento uniformemente variado na direção y, como é que fica? Vy é V0y mais AT. Adaptação aqui. Ó, eu vou botar sinal negativo aqui e módulo de G. Porque a gravidade aqui está diminuindo a velocidade, não aumentando. Diminuindo a velocidade na direção y. Então, quanto é a Vy? Saindo de quanto? De 14, saindo de 14, menos 10, vezes quanto tempo? 1 segundo. Então vai ficar o quê? Vy vai ficar 14 menos 10, Vy dará 4 metros por segundo. Está aqui, então, as componentes após 1 segundo. Então, a componente y varia, a componente x não. Então, está aí a resposta da 6. 7. No jogo de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola é lançada de modo que as componentes horizontal e vertical de sua velocidade inicial sejam 10 metros por segundo. Em sua trajetória, a bola passa por 2 pontos, A e B, situados a uma mesma altura de 3,2 metros em relação ao solo. Tá? Ele quer, então, olha só, o goleiro, ele lança a bola, tá? Lançamento oblíquo, e olha o que ele diz assim para nós. De modo que as componentes horizontal e vertical de sua velocidade inicial sejam iguais a 10. Então, ele não me deu a velocidade de lançamento, V0. Ele me deu
que já me deu a V0x, a V0x igual a 10 metros por segundo, e me deu a V0y igual a 10 metros por segundo. Me deu as duas componentes já, então me facilitou, não precisei calcular as componentes. Ele diz que durante essa trajetória da bola, a bola passa por dois pontos A e B de uma mesma altura. Então a bola passa aqui, por exemplo, eu vou chamar de Hzinho, a ponto A igual HA igual a 3,2 metros, e depois novamente a bola na descida passará por um ponto B igual a 3,2 metros. 3,2 metros, certo? Então o que nós temos? Nós temos dois pontos que possuem o quê? A mesma altura, certo? Aí ele quer saber o seguinte da gente. Primeiro, ó, o intervalo de tempo decorrido entre as passagens da bola nos pontos A e B. Quer saber quanto tempo decorreu entre aqui e aqui. Bom, o que eu tenho que fazer é descobrir os instantes que ela passa aqui e aqui. Como é que eu faço isso? Notem, eu sei que a vertical é um movimento uniformemente variado. Horizontal é um movimento uniforme. Tá? Então, nessa direção é um MU. Nessa direção é um MUV. Como é que fica a função horária do MUV? Tá? Como é que fica a função horária? Fica assim, ó. Lembra que a função horária era S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, agora ao invés de S eu vou chamar Y é igual a Y0 mais V0t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então eu troquei Y por S. Só que eu posso fazer isso quando o movimento é acelerado, é um movimento uniformemente variado. Acelerado no sentido de ter aceleração. Agora, esse uniformemente variado ele só é na direção Y. Então aqui eu tenho que botar V0Y. E aqui eu tenho que botar G. Só que como para cima eu vou dizer que é positivo, a aceleração é o quê? Ó, é menos G, é contrário, menos, então eu vou botar módulo de G. Tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu saio de Y0 igual a zero no tempo zero. Então isso aqui é zero, isso aqui vai ser zero. Agora, qual é a minha velocidade inicial? Olha ali, Y é igual V0Y, 10 vezes T, menos aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 sobre 2, 5T ao quadrado. Então, encontrei essa função horária aqui das posições em função do tempo. Só que agora, o que eu faço? Se eu desse o tempo, eu descobriria as posições. Mas eu quero saber o contrário. Eu quero saber, para ele estar numa posição 3,2, quanto tempo demorará para isso? Quanto tempo? Que instantes de tempo ele passa na posição 3,2. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que resolver essa Bhaskara. Ai, meu Deus. Tem que resolver a Bhaskara. Porque o que acontece? Eu te dei a posição e agora eu vou achar o tempo. Tá? Para ficar melhor isso aqui, bom, aí vamos resolver a Bhaskara, tá? Então, vou só colocar no outro formato, tá? Eu vou trazer esse 5 para cá, e esse 10t vai ficar mais 5t ao quadrado, menos 10t, mais 3,2 igual a zero. Então, t igual menos b, então, mais 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 100, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes A vezes C. Tá? Sobre 2 vezes A. Sobre 10. 2 vezes A, 10. Tá? Aqui dá 20. Aqui dá 20. 20 vezes 3,2. 20 vezes 3,2 vai dar o seguinte, vai dar 32, vai dar 64, isso aqui. 100 menos 64 dá 36. Raiz de 36 dá 6, então vai dar 10 mais 6 sobre 10 e 10
menos 6 sobre 10. Então, os dois instantes que ele passa, o instante TA vai ser quanto? Porque é o primeiro instante. Está aqui. 10 menos 6 dá 4 sobre 10, o instante TA é 0,4. Tá, como tu resolveu aí a Bhaskara, para nós é o menos importante. Tem que resolver, e resolver direitinho, isso é importante. Mas como tu resolveu, se fez aquele método dos produtos e soma tanto faz. Agora, 10 mais 6 dá 16 sobre 10, o TB é 1,6. Tá? Então, 1,6. Então, eu descobri os instantes que ele passa nos pontos A e B, resolvendo a altura igual a 3,2 metros. Agora, ele não pediu isso, ele pediu quanto é que é o ΔT, quanto é o ΔT para ir do ponto A para o ponto B. Bom, é só fazer então. Item A, quanto é o ΔT? É o TB menos o TA. TB menos TA. Se TB é 1,6 e o TA é 0,4, então o ΔT vai dar 1,2 segundos, é o tempo para ir daqui até aqui. Legal, né? Descobri os instantes. Então, 1,2 segundos. Agora, qual é a distância a distância horizontal aqui, ó, entre esses pontos A e B? Quanto é que esse ΔX? Tudo que tu andares na direção X, tu vai andar como? Tudo que tu andares na direção X, tu vai andar em movimento uniforme. Então, ΔX é Vx vezes ΔT. Tá? Então, quanto que tu anda horizontalmente daqui até aqui? Tá aqui, vamos fazer o cálculo. 10 vezes 10, porque Vx também é 10, ele falou isso para nós no início, vezes ΔT, que é 1,2, resposta, ΔX igual a 12 metros. Tá aqui a distância entre os pontos A e B. Tá certo? Essa última é um pouquinho mais difícil, mas no geral, então aí, qual é a moral? Tudo que é vertical, MUV. Tudo que é horizontal, MU. Tá beleza? Então, até a próxima aula. Aquele abraço.